Salve, galera! Voltamos então com a parte 2 dessa aula sobre o movimento conservador americano, para a gente tentar entender aí as principais correntes e ideias da direita americana. Peço perdão de novo por ser muito, de repente, sintético, muito rápido, mas qualquer coisa você pausa, para um pouco para pensar o vídeo, busca nas referências, qualquer coisa também me pergunta aqui no chat, ou pode mandar um e-mail também, que eu vou receber, vou, enfim, responder, a gente pode trocar uma ideia sobre. Mas, assim, realmente são muitos temas, né, muitos nomes, e às vezes fica confuso. Mas a ideia aqui, de novo, é fazer um grande mapeamento de determinadas ideias, de determinadas correntes, fazer a coisa o mais breve possível para tentar encaixar tudo, né, fazer uma espécie de mapa, justamente, dessas ideias, né? Então, vamos à segunda parte. Bom, só relembrando para vocês, a partir da década final da década de 40, mas mais início da década de 60, de 50, perdão, início da década de 50, o movimento conservador americano ele começa a tomar forma, especialmente com a fusão de três grupos, os chamados libertários, os anticomunistas e os tradicionalistas. Mas, como a gente apontou, essa unificação ela não era ausente de tensões, existiam grandes diferenças, principalmente entre o grupo tradicionalista e libertário. E, de alguma forma, essas diferenças vão cair nas diferenças que a gente vai, nessa cisão que a gente vai falar agora sobre o paleoconservadorismo e o neoconservadorismo. Bom, então na década de 60 surge um dos movimentos que vai ser um dos mais controversos na história da direita americana e na história política também, que é o que é intitulado posteriormente de neoconservadorismo. Ele é controverso porque é difícil estabelecer uma unidade de todos esses grupos que a gente vai citar aqui. É o mais difícil da gente encaixar todos os autores numa mesma corrente. Ele também é controverso porque muitos comentadores ele apontam esse grupo como influenciadores da política externa americana, do governo Bush, o governo Bush filho. Então, né, questão da guerra do Iraque e tal. Ou seja, em última análise, esses neocons eles defendiam intervenções internacionais como a ocorrida no Iraque. Mas isso tudo são teorias que alguns criticam, alguns negam, outros defendem essa teoria, e não é tão certo assim. Fato é que, principalmente como a gente vai ver aqui, a terceira onda do neoconservadorismo, ela de fato tem essa pegada mais intervencionista, que vai ser justamente um dos aspectos mais criticados pelos paleocons. E aqui, principalmente, nesse vídeo, eu vou usar a tese desse pesquisador brasileiro chamado Gabriel Trigueiro. Eu ponho o link da tese dele aqui no chat, que ela fala, a tese dele fala justamente dessa cisão entre neocons e paleocons. Mas então vamos lá. Então eu vou me basear principalmente no texto dele, mas também nas fontes diretas. O movimento neocon, então, ele tem início com duas revistas, mais ou menos. A Public Interest, que foi fundada em 1965 pelo Irving Kristol e pelo Daniel Bell, e aos curiosos, aos que, enfim, conhecem alguns desses autores. O Irving Kristol ele foi o marido da Gertrude Himmelfarb, tá? Uma historiadora que tem um livro muito importante chamado Os Caminhos para a Modernidade, no qual ela compara três tipos de iluminismo diferentes, o francês, o britânico e o americano. Então tem essa primeira revista, Public Interest, e a segunda revista, Commentary, que ela passa a ser editada na década de 60 pelo Norman Podhoretz. E ela, a partir disso, ela sofre uma guinada para a direita, tá? Ela, antes, a Commentary surge como uma revista à esquerda, mas a partir da década de 60, chefiada pelo Podhoretz, ela dá uma guinada para a direita. Em uma brevíssima síntese dos neocons, eles eram autores desiludidos com os rumos da esquerda e do Partido Democrata, e eles se opunham ao movimento da contracultura e à chamada nova esquerda. O que torna difícil a análise é que eles são um grupo muito pouco coeso, né, como eu já falei, mas a análise mais tradicional ela vai dividir esse movimento em três ondas, que em muitos aspectos essas três ondas se opõem umas às outras. Então, a primeira onda do movimento neoconservador ela é composta por intelectuais de militância de esquerda,
principalmente anti-stalinista, eram sobretudo judeus de Nova York, e a segunda ela era de intelectuais liberais, ou seja, mais progressistas, do chamado Vital Center, e que estavam envolvidos com a máquina burocrática do Partido Democrata em Washington. Então, de uma forma bem sintética, a agenda desses intelectuais era a conjunção de algumas políticas sociais de corte progressista em âmbito doméstico e um anticomunismo veemente na política externa, um anticomunismo militarista, né, na política externa. Eles ficaram desiludidos porque os democratas, né, e a esquerda como um todo, eles sofrem uma guinada, né, a partir do movimento da contracultura, com cada vez mais ações afirmativas e, enfim, cada vez mais pautas progressistas. E esses liberais do Vital Center, eles se afastam, esses que faziam parte da máquina burocrática do Partido Democrata. E, finalmente, a terceira fase do movimento neocon, que começa a partir da década de 90, a terceira onda do movimento, né? E aqui eu vou citar o pesquisador Gabriel Trigueiro, de novo, que o elemento mais distintivo dessa geração de neocons era uma visão dirigida à política externa dos Estados Unidos. Para eles, dois princípios básicos tinham que estar assegurados. Em primeiro lugar, os Estados Unidos tinham o imperativo de zelar não apenas por sua própria segurança, mas igualmente pela do Ocidente e do sistema internacional como um todo. Ou seja, isso é a ideia dos Estados Unidos como o defensor do Ocidente, o defensor das liberdades individuais, né? Uma ideia bem difundida. E para isso a gente precisa de investimento pesado no orçamento de defesa, né? Porque é toda uma ideia de que os Estados Unidos devem defender o mundo, devem defender o Ocidente. E o segundo ponto é que a democracia deve ser sempre interpretada como um regime político objetivamente superior aos demais, né? E qualquer contestação disso é uma espécie de relativismo. Ou seja, a convergência entre essas duas ideias é basicamente o que a gente deve impor regimes de democracias liberais ao redor do mundo. Isso explica ideologicamente, ou justifica ideologicamente, claro, muitas intervenções. É por isso, por causa dessa terceira onda mais intervencionista internacionalmente, mais militarista, que alguns autores dizem que sofreram influência durante o governo Bush. E é também essa terceira fase que começa a se opor a outros setores do movimento conservador. E o mais importante a destacar, então, é que os neocons eles foram ficando cada vez mais intervencionistas, internacionalistas e militaristas, especialmente a partir da terceira onda na década de 90. Então, em resposta a esse grupo neocon, surgem os paleocons. E, como o nome já diz, eles procuravam voltar-se. Esses são os novos conservadores. Eles eram os antigos conservadores que defendiam o conservadorismo mais tradicional. Então, por isso que eu botei aqui nesse diagrama que, de alguma forma, os neocons seguem algumas coisas até libertárias e os paleocons seguem muito do que os tradicionalistas pregavam. Os paleocons viam os neocons como progressistas disfarçados. Eles se diziam conservadores, mas na verdade eram de esquerda. E eles se opunham ao militarismo desse establishment americano e, portanto, aos neocons. Eles viam com muito preconceito essa galera que veio dos grandes centros de Washington, de Nova York, principalmente de dentro da máquina burocrática do Estado e dos partidos, principalmente do Partido Democrata. Bom, vamos falar então de algumas figuras do paleoconservadorismo. A principal figura intelectual é o Paul Gottfried. Ele lança um livro em 1986 chamado The Search for Historical Meaning, a busca por um sentido histórico. E ele lida com o movimento conservador americano e a influência do pensamento do Hegel nos conservadores. Isso é bem interessante. Isso é um tipo de tema que a gente encontra muito no Roger Scruton também, essa vinculação do Hegel com o conservadorismo. O Gottfried afirma que o conservadorismo ele tem ideias historicistas, necessariamente. Então, o Gottfried ele era contra o universalismo dos neocons e dos liberais. Aí, na verdade, ele até se afasta dos tradicionalistas, né? E aqui historicista significa que as suas concepções elas são de verdade, por exemplo, elas são localizadas historicamente. Elas têm seu próprio contexto. Não são ideias universais válidas em qualquer lugar. Por isso que ele vai criticar esse internacionalismo da democracia liberal, por exemplo. As ideias políticas modernas, incluindo o liberalismo e especialmente o progressismo, mas também um liberalismo de direita,
elas estavam desgarradas de suas fontes históricas, e por isso elas ficam mais frágeis. O Gottfried ele também segue o James Burnham, e por isso que eu falei que esse autor é muito interessante, o James Burnham, porque ele influencia muita gente que veio depois. E o Gottfried também argumenta contra o chamado Estado gerencial, né, o Managerial State, que é uma nova elite que controla o governo e ela está afastada dos assuntos comuns da população, que são assuntos locais e contextualizados. Essas ideias que o Gottfried está dizendo aqui, que está recuperando Burnham, elas têm íntima relação com atuais críticas ao chamado globalismo e a organizações como a União Europeia. Uma outra figura que vale mencionar é a do Patrick Buchanan, que teve uma carreira mais de político do que de intelectual, ao contrário do Gottfried. Ele compartilha a visão de mundo paleocon, mas o que vale ressaltar é que ele foi candidato às primárias do Partido Republicano dos Estados Unidos contra o George Bush pai. Em seus discursos dessa eleição, em 1992, e tem vídeo disso no YouTube, estão presentes frases como colocar a América em primeiro lugar de novo, put America first again, e muitos temas como o da guerra cultural, que são temas bastante atuais na direita americana. E aqui vale dizer também que tanto os neocons como Irving Kristol, tanto os paleocons como Paul Gottfried, eles publicaram para a National Review, que foi essa revista de unificação dos campos conservadores. Por fim, eu queria citar uma última movimentação na direita intelectual americana, que, ao meu ver, ela é uma transformação dos paleocons e dos neocons. Eu acho que o Francis Fukuyama, em muitos sentidos, ele segue essa tradição neocon, apesar de recentemente ter se afastado um pouco. Vale dizer também que muitos autores mudaram de opinião ao longo dos anos. O Norman Podhoretz tem uma entrevista recente, da época dos anos do governo Trump, que ele diz que ele não é mais um neocon, ele era uma figura importante para os neoconservadores, mas ele hoje em dia se considera um paleocon, ou seja, ele muda de lado. Mas a movimentação que eu queria destacar aqui, que toma interesse público a partir dos anos Trump, é a que se intitula como uma ordem pós-liberal, que muita gente coloca como sucessores dos paleocons. E não à toa, porque de fato há semelhanças no pensamento dos dois. Mas, sinteticamente, autores como o Patrick Deneen, que eu já analisei em vídeo, num livro escrito por ele, e o Adrian Vermeulen, que são críticos do que eles veem como uma ordem liberal, composta tanto pelo que a gente chama normalmente de direita, quanto pelo de esquerda. Então, o objetivo deles é, de alguma forma, aqui sinteticamente, repensar os valores da democracia liberal, e principalmente seu extremo individualismo, e eles geralmente apontam para noções de comunidade e de bem comum, ao invés de direitos individuais. Bom, esse foi o fim da segunda parte dessa aula. Espero que não tenha ficado muito confuso. Eu sei que é um pouco denso, mas o importante aqui é a gente tentar visualizar o todo, né? Mas qualquer, enfim, dúvida, qualquer questão, comenta aí no chat, podem me mandar um e-mail também, que eu vou ficar feliz em responder qualquer dúvida. E eu acho que ficou claro que a importância desses movimentos intelectuais, que muitas vezes atingem uma predominância política, seja no Reagan, seja no Trump, seja no Bush. Enfim, que fica claro também que a direita americana é um movimento muito longe de ser coeso, existem inúmeras correntes, inúmeros autores, então que frequentemente também brigam entre si. Bom, espero que tenha ficado razoavelmente claro essa parte do mapeamento. Na próxima parte da aula, a gente vai falar sobre o ramo libertário ou neoliberal.